Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Cujo, do Stephen King. Antes de eu começar a falar sobre esse livro, por favor, não se esqueça de deixar um like no vídeo e de se inscrever no canal. Lembrando que, se você tiver interesse em comprar esse ou qualquer outro livro na Amazon, compre pelos links do canal que estão aqui embaixo no box de descrição, porque você comprando por esse link, você ajuda muito o canal sem pagar nada a mais por isso. Também me siga em todas as redes sociais que estão todas aqui no box de descrição, porque por lá eu tô sempre batendo um papo com vocês. Cujo foi publicado originalmente com o título de Cão Raivoso em 1981. E hoje em dia esse livro tá bem difícil de ser achado, ele realmente é uma raridade, ele é uma relíquia. Mas felizmente a editora Suma lançou essa edição nova, né? E só assim eu pude ler esse livro porque eu realmente já não encontrava a versão que tinha o título de Cão Raivoso. Esse livro também foi o que deu início à coleção Biblioteca Stephen King. Essa história se passa na cidade de Castle Rock, que é uma cidade onde acontecem diversas histórias do King, e aqui nós vamos ser espectadores da vida cotidiana de duas famílias, a família Trenton e a família Camber. E aos poucos o King vai mostrando os segredos e os problemas que ficam bem escondidos por trás das paredes das casas dessas famílias. Os Trenton, aparentemente, eles são uma família feliz, mas aos poucos nós vamos conhecendo, nós percebemos que, na verdade, eles estão enfrentando uma crise no casamento. O Ted, que é a criancinha da família, né, o filho, ele insiste em dizer que tem um monstro dentro do armário. E o Vic, que é o marido e o pai da família, ele tá sofrendo uma pressão por causa do trabalho devido a uma campanha publicitária. E na família dos Cambers, nós vamos conhecer uma mulher que ela vive presa num relacionamento abusivo com o Joe, onde ela se preocupa constantemente com a vida do filho dela e como que o filho dela pode se tornar parecido com o pai quando crescer. O King vai unir essas duas famílias de uma maneira muito engenhosa. E claro que também não podemos esquecer de falar sobre o próprio Cujo, que é um São Bernardo da família Camber, e ele é extremamente dócil, só que infelizmente numa caçada a um coelho ele acaba sendo mordido no focinho por um morcego e adquirindo raiva. Esse livro vai intercalando a vida das duas famílias, mas tem alguns trechos onde ele mostra alguns pensamentos do Cujo. E a partir disso nós vemos a doença progredindo e o quanto que o cachorro começa a ficar atormentado e o como ele parece confuso quando algumas vezes ele não lembra direito do dono ou ele não reconhece aquelas pessoas. Então, assim, eu achei até um pouco triste essa visão, porque você fica com uma pena porque você vê que o cachorro tá sofrendo. E também é bem triste o fato de você estar vendo o cachorro enlouquecendo aos poucos, e quando a doença chega no auge, o Cujo, que era super adorável, super dócil, super fofo, praticamente não existe mais. O início desse livro, para algumas pessoas, eu imagino que talvez elas vão achar que seja bem lento, mas eu achei que o desenvolvimento dos personagens do King aqui foram tão bem feitos que eu não me importei de saber pequenos detalhes da vida cotidiana dessas duas famílias. Então eu até estava intrigada para saber quem eles eram, porque isso é uma característica muito positiva do King, porque quando você chega no auge da trama, você conhece tão bem os personagens que todas as reações dele para você se tornam completamente plausíveis e coerentes, porque você conhece aquela pessoa, aquela atitude que ela tá tomando é completamente provável. Então, assim, se você achar o início lento, continua, porque vale a pena. Obviamente, o caminho dessas duas famílias vão se cruzar, e é aí que o King dá aquele show de maestria de transformar situações comuns, situações normais, em situações assustadoras. E é a partir daí que nós temos uma história sangrenta e que vai mexer tanto com o psicológico dos personagens quanto com o nosso. E durante essas cenas assim mais violentas, mais gráficas, mais sangrentas, normalmente há sempre uma interrupção no auge dessa cena e passa para a perspectiva de outro personagem. Só que isso é algo que te instiga muito a continuar lendo, porque você vai querer saber o que aconteceu com aqueles personagens. A leitura vai te encher de angústia e ansiedade
para você ler mais rápido, para você chegar logo no ponto onde vai estar mostrando o que aconteceu com aquela pessoa naquele determinado momento. Outra coisa que eu gostei muito nesse livro é a maneira que o King explora a questão do medo. Ele mostra como que medos reais mexem com o nosso psicológico e como algumas vezes esses medos reais podem despertar medos irreais, gerando confusão mental. Chega num ponto em que os personagens começam a lembrar e imaginar situações mais acolhedoras, porque é como se fosse uma válvula de escape do nosso próprio cérebro, tentando nos dar esperança de que vai ficar tudo bem. Mas como o terror ali, aquele medo está sempre presente nos personagens, constantemente esses personagens são arrancados desse tipo de pensamento e eles se deparam com a frustração e com o desespero. E essas duas sensações preenchem tanto os personagens quanto o leitor. Eu não gostei muito da Donna logo no início do livro, né, que é a esposa do Vic. Sei lá, ela teve umas atitudes assim que me desagradaram muito e que eu sou contra, né? Mas a situação de sobrevivência que se passa na história trouxe o melhor da personalidade dela à tona. Porque ela é uma mulher que ela meio que carrega uma culpa e o peso dos erros dela, mas ela tenta ter o máximo de coragem possível em benefício da vida do filho. Outro ponto que eu gostei do livro, porque mesmo que ele se foque muito na situação da Donna com o filho dela, ele fala muito sobre união familiar. Eu sei que existem alguns conflitos entre os leitores, né, sobre o final desse livro, mas eu particularmente gostei. Um ponto extra, acho que exclusivo dessa edição, é que no final desse livro tem uma entrevista com o King. Então, pra quem é fã, isso aqui vai ser excelente pra você matar algumas curiosidadezinhas sobre o autor. Outra coisa que eu gostaria de dizer pra vocês é que existe um filme baseado nesse livro. E assim, ele não é, oh meu Deus do céu, que filme esteticamente bonito. Ele não é assim, porque é um filme antigo. Mas pra quem é fã e quem não liga muito sobre essa questão de idade do filme, eu acho que é interessante assistir. Eu particularmente gostei do filme. Eu vi que pela época em que ele foi feito, foi um bom filme. Então eu deixo aqui a minha recomendação pra vocês de tanto do livro quanto do filme. Então é isso, gente. Por favor, não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal e ativem o sininho de notificações, porque esse mês eu tô postando 2 vídeos por semana. Um vídeo sempre na quarta à noite, às 7 horas, e aos domingos, 1 da tarde. Então, por favor, ativem o sininho para vocês não perderem nada da programação do Halloween. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!